Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Das palavras aos atos. A guerra da Ucrânia está a colocar enormes desafios às marcas e à forma como estas se podem posicionar perante os seus clientes. Este é o tema para a entrevista desta segunda parte do jogo económico. Passo por isso a emissão para o jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Obrigado, Zé Carlos. Como gerir a reputação das marcas em contexto de guerra? O conflito bélico na Ucrânia tem colocado à prova as marcas e as melhores ligas de futebol do mundo, como é o caso da Premier League, que não foge à regra. Como gerir a capacidade de atrair investimento e a necessidade de manter a reputação destas ligas e destas marcas? Estas e outras questões serão analisadas pelo nosso convidado nesta edição do Jogo Económico, Daniel Sá, especialista em marketing desportivo e diretor executivo do IPAM, a quem agradeço mais uma vez a sua presença no Jogo Económico. Daniel, boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer estar de volta. Obrigado, Daniel. Prazer é nosso por o receber mais uma vez aqui no Jogo Económico. E vamos começar precisamente por aqui, por este contexto da guerra na Ucrânia, que tem colocado à prova a capacidade das marcas passarem das palavras aos atos, até no que diz respeito ao posicionamento destas mesmas marcas. Quais são os desafios que se colocam às marcas neste contexto desta guerra que estamos a viver? Ora, eu acho que estamos perante uma situação que provavelmente não está nos manuais de gestão de crise. A gestão de crise é um tema normal na vida das empresas, mas eu acho que este tipo de crise não é naturalmente habitual. E, portanto, apesar das várias guerras que vamos tendo pelo mundo, na verdade, a última com muito significado terá sido a Segunda Guerra Mundial, há quase 80 anos, e, portanto, não há memória, apesar de também já nessa altura se ter colocado de alguma forma esta questão do envolvimento das marcas. Portanto, eu honestamente acho que toda a gente está de alguma forma a palpar terreno e a tentar descobrir qual a melhor forma de atuar. E nós vimos com muita rapidez algumas centenas de marcas a tomar posições duras sobre a presença na Rússia, seja com pontos de venda, seja com comercialização, seja com fornecedores, e portanto rapidamente a afastarem-se, e temos outras marcas que entretanto acabam por tentar ganhar um pouco de terreno, porque em cima dos resultados económicos imediatos que este tipo de medidas implicam, há um outro lado que é o da reputação, e portanto o ficar ou não ficar, o estar associado ou não estar associado com alguma conexão com a Rússia, é de facto um tema muito complexo de gerir, imprevisível, e eu acho que as marcas, muito honestamente, acho que estão desorientadas, sem saber exatamente qual o caminho certo, até porque muitas das suspensões que nós vimos são temporárias e, portanto, eu acho que aí está toda a gente a tentar ganhar tempo, honestamente. Um dos casos que tem sido mais mediático e que tem estado na ordem do dia é a forma como a Premier League tem pressionado o Chelsea para a venda do clube por parte do milionário, de Roman Abramovich e das suas ligações ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Já vimos as consequências financeiras que tem estado a ter para o clube, com várias marcas a suspenderem os contratos, mais do que a vertente também desportiva, que já se fala em perdas de pontos do clube que podem colocar em risco a presença na Liga dos Campeões. Este é um ponto de viragem naquilo que é o investimento estrangeiro, naquela que é considerada a melhor liga de futebol do mundo? Pode acontecer. Eu tenho aqui duas leituras neste tema. A primeira é que esta pressão da Premier League tem por trás seguramente uma pressão política do próprio governo, ou seja, não é a Premier League, do meu ponto de vista, que de uma forma autónoma colocou toda esta pressão de uma forma tão rápida. Portanto, há claramente aqui por trás o governo e, portanto, dentro deste enorme pacote de sanções, e portanto o Chelsea acaba por ser um ativo muito visível, digamos assim, do que é a economia inglesa, e portanto claramente que estamos nesse domínio, do meu ponto de vista. O segundo é de facto percebermos que o movimento que tivemos nos últimos 25 anos da Premier League, onde uma grande parte dos clubes foram sendo comprados por milionários, ou por grupos financeiros muito fortes, provavelmente pode ter aqui um momento de viragem. E porquê? Não é apenas o Chelsea, mas de facto temos outros exemplos dos clubes ingleses que foram comprados, como é que havemos de dizer isto de uma forma correta,
não sei se apenas com uma vertente desportiva, com objetivos desportivos ou de rentabilidade dos próprios clubes, até aí tudo normal, mas seguramente em alguns casos há aqui algumas nuvens que levantam compras que podem ter sido originadas por ganho de poder, eventualmente por movimentação de algum dinheiro duvidoso, e sempre se foi sendo tudo aceito. Portanto, coloca aqui uma dúvida séria numa altura em que os consumidores são cada vez mais exigentes e sensíveis a este tipo de coisas. Eu não sei se ter donos russos, árabes, chineses ou o que seja, dependendo das intenções que têm, portanto isto naturalmente não tem a ver com as nacionalidades, mas eu não sei até que ponto é que os adeptos vão continuar a aceitar esta espécie de jogo de vale tudo para ganhar pontos e ter as melhores estrelas. Provavelmente chegamos aqui a um ponto limite por esta via. E é precisamente também por essas dúvidas que a Premier League está a apertar os critérios nas compras desses milionários que vêm de fora, até na questão da sua reputação e da sua idoneidade. Já vimos no caso do Chelsea que o futuro dono do Chelsea será presente ao governo para prestar provas, por assim dizer, sobre de onde é que vem o seu dinheiro e todo o seu passado. Não poderá haver aqui ligações com crimes graves a nível financeiro, nem relacionados com as apostas desportivas. É a Premier League outra vez a abrir as portas para que outras ligas que também têm esse tipo de ligações e de investimentos exteriores possam também optar por este tipo de critérios, de exigências, para que haja de facto esta viragem no investimento no futebol. Eu acho que sim, honestamente. Ou seja, vamos lá ver, a Premier League tem como principal missão ser uma espécie de guardiã do produto de futebol inglês, que é naturalmente, indiscutivelmente, a melhor liga do mundo, e temos assistido a um trabalho absolutamente incrível nos últimos 30 anos, em termos do que é a promoção da Premier League. Mas há efetivamente esta outra parte que estávamos a comentar agora, desta abertura a qualquer tipo de dono, desde que tenha muito dinheiro, e portanto tudo é válido para acontecer. Eu acho honestamente que está aqui um ponto de viragem, e acho que provavelmente quando olhamos para o contexto americano, onde isto é muito habitual e há mais tempo, até há mais anos, de facto o que nós vimos nas principais ligas americanas são milionários ou grupos também que compram vários e são donos de vários clubes, de novo, alguns com objetivos corporativos, empresariais, e alguns deles, e acho que é notório no caso americano, por diversão, ou seja, porque de facto as fortunas são tão grandes que de facto o hobby é comprar um grande clube reservado, portanto um clube restrito, reservado a muito pouca gente. Mas nunca, no caso americano, me parece que haja aqui a dúvida sobre a idoneidade desses investimentos e desses donos. E honestamente acho que na Premier League, e não é exclusivo da Premier League, aliás na Europa acabamos por ter alguns exemplos, há efetivamente aqui algumas compras onde eu acho que o dinheiro não vale tudo. Transportando até para a realidade portuguesa, não nos grandes clubes portugueses, mas já tivemos casos de clubes de primeira, segunda liga e às vezes até de níveis abaixo, que foram comprados honestamente por motivos que eu acho que nem sempre ficam muito claros. E, portanto, se o mundo corporativo, o mundo empresarial tem regras tão claras e tão fortes para este tipo de gestão de processos, provavelmente está na hora do futebol também avançar para um conjunto de medidas que possam ter eficácia. Até por um outro lado, para além da idoneidade, que é a própria justiça desportiva, ou seja, esta coisa de um milionário comprar um clube que não ganha nada há 50 anos e de repente, digamos, contrata o melhor treinador do mundo e 10 ou 12 dos melhores jogadores do mundo e de repente não vale nada desportivamente e está a disputar uma final da Champions ou a lutar por vencer a Champions, do ponto de vista do adepto, em termos naturalmente de algum gozo aos adeptos do clube, mas mesmo assim acaba por ser aqui uma adulteração de regras. Há aqui um bocado um desvirtuar da competição em si. Um desvirtuar, e isto quando o princípio do desporto, a base é o mérito, a conquista, a vitória, esta sensação de basta um milionário comprar o meu clube e em 2 anos eu estou a lutar pela Champions, eu acho honestamente que os consumidores no fundo não acham muita piada a esta realidade do futebol europeu.
Tem-se dito também com insistência que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai marcar o fim da globalização tal como a conhecemos, e algo que poderá, de forma necessariamente, afetar as marcas. Este é um processo que ainda pode ser reversível? Ora, eu honestamente não tenho uma resposta clara aqui. Nós estamos com praticamente um mês de guerra. Acho que à data de hoje o cenário é imprevisível entre a guerra rápida, a média, a longa e tão importante como moderação, como é que tudo isto termina, e eu acho que à data de hoje o nível de imprevisibilidade é enorme. Acho que é prematuro, pelo menos do meu lado, dar uma opinião muito clara como é que isto vai afetar o mundo das marcas ou não. Agora, ficou aqui uma coisa muito evidente nesta guerra, que é, para além da dimensão política, militar e económica do ponto de vista das sanções, entrou aqui uma quarta dimensão nesta guerra, que é a guerra comercial, ou seja, este jogo das marcas, onde, para além de todas as outras dimensões que são por si só relevantes e são históricas no que é o desenrolar de uma guerra, é esta ideia de as marcas meterem-se e assumirem um papel ativo nisto, seja dizendo retiro-me, estou contra, ou mantenho-me, ou apoio. Portanto, já tivemos um bocadinho de tudo, e isto tem interferência muito direta na vida das pessoas, quer dos russos, quer dos ucranianos, quer de toda a gente que está à volta. Portanto, esta componente da guerra comercial acaba por ser independente da militar, mas acaba por, como estava a dizer, colocar em causa até as relações comerciais e esta ideia de globalização. E, portanto, Rússia e Ucrânia juntos são um bloco de várias, de quase 300 milhões de pessoas. Já vimos a importância da Ucrânia em todo o que é abastecimento de cereais e outro tipo de indústrias, e portanto isto é aqui uma matriz muito, muito complicada, que eu acho que os próprios líderes mundiais ainda não conseguem ter aqui uma visibilidade e uma solução clara como é que vai ser o final de tudo isto e que novo mundo é que vamos ter a partir disto. Teremos que aguardar, não sabemos durante quanto mais tempo por essa solução e para vermos quais são as consequências que sairão de todo este conflito para o mundo a seguir. Professor Daniel Sá, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico e certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. Obrigado. Zé Carlos, da minha parte, passo de novo a emissão do jogo económico. Obrigado, Rodolfo. Até para a semana e continuamos com a conversa aqui em estúdio, e precisamente com o João Marcelino e com o Nuno Vinha. João, pergunto-te, neste contexto, o que é que poderemos esperar no futuro relativamente àquilo que é o controlo por parte de ligas como a Premier League, por exemplo, relativamente ao investimento estrangeiro que é feito nesses campeonatos? Olha, eu espero que, não só na Liga Inglesa, mas em todas as ligas, e nós também temos esse problema em Portugal, seja cada vez mais, enfim, mais objetivo digamos, na procura de capital saudável e não deixar que nós temos qualquer capital possa chegar a um determinado país, porque há muitos perigos associados, desde logo de lavagem de dinheiro, como toda a gente sabe, mas também há o perigo da verdade esportiva, porque muito desse capital também visa adulterar os resultados esportivos e que tem havido, aliás, já houve condenações em Portugal também por essa via, por esse problema. Portanto, é melhorar cada vez mais os mecanismos de controle, sendo que, por exemplo, em alguns casos eu acho que não é possível fazer muito mais. Por exemplo, no caso de Abramovich e do Chelsea, bem, se nós pusermos isso em equação, nós não podemos achar que essa situação está mal, está errada, porque depois politicamente a Rússia cometeu este crime, para mim é um crime da guerra e da invasão da Ucrânia. Portanto, há coisas que são Estando os oligarcas estão intimamente ligados ao regime, não é? Ainda sim, por cima, sim. João. Não, mas é que se vamos por aí também, então discutamos também o fundo do Qatar e a forma como entrou no Paris Saint-Germain, aí para mim sempre com muitas dúvidas na véspera da atribuição do Mundial ao Qatar, quer dizer, e com todos os rumores que nós vimos. Portanto, eu sinceramente aí, no caso do Chelsea, não vejo que pudesse haver muita coisa a fazer. Agora, infelizmente, noutros países mais pequenos, quando falamos de capital vindo de países do terceiro mundo, enfim, não tendo nenhuma intenção pejorativa na utilização desta palavra, acho que temos de ter cuidado de saber quem são as pessoas, de onde é que vêm, o que é que pretendem, porque eu sempre que vejo o capital
a investir e não querer ter resultados desse investimento, a minha primeira reação é desconfiar. Portanto, eu fico contente quando alguém entra num clube para ganhar dinheiro. Para vender, ganhar dinheiro. É a coisa mais transparente que existe no mundo. É para investir em jogadores, para os valorizar, para transferir, para ganhar. E para remunerar os acionistas. Isso eu compreendo. Aquele capital que entra no clube, mas não é para obter resultados, venha ele de onde vier, eu tenho sempre muitas dúvidas. Portanto, mas no caso específico do Chelsea, que é aquele que tem estado na equação, eu não vejo que no Chelsea se tenha passado nada diferente do que se passou no Manchester City ou United ou noutros clubes, onde entrou o capital saudita, onde entrou o capital norte-americano, onde entrou o capital que tem todos, enfim... hoje em dia eu lembro-me daqui há poucos dias o Klopp disse que falou nisso, que as pessoas deviam ter desconfiado da entrada do dinheiro russo no Chelsea. Eu lamento não tenha estado nenhum jornalista nessa conferência, porque a primeira coisa que eu lhe perguntava é porque é que o país dele, a Alemanha, continuava a comprar tanta energia e gastar 500 milhões de euros por dia a comprar energia à Rússia, por exemplo, não é? Nuno, muito rapidamente, para terminar esta segunda parte, podem as ligas continuar a fazer assim um grande escrutínio relativamente ao investimento estrangeiro que é feito nos clubes? Eu estava a ouvir o João falar e estava a questionar a mim próprio, mas quem é que seria a entidade? Não sei quem é que seria a entidade que iria certificar e que iria pôr o visto bom. Se for a UEFA a pôr o visto bom, coletivamente, mas até onde é que a UEFA vai? A UEFA não vai conseguir, com certeza, certificar todos os clubes a partir da segunda divisão para baixo. Vai ter que ser só as grandes ligas europeias. Mas concordo que tem que existir uma forma de garantir a idoneidade das pessoas que investem nos clubes. Não acho que seja a mesma coisa um fundo americano que já está certificado e vistoriado dentro de portas. Não acho que seja a mesma coisa do que um fundo do Qatar ou um fundo russo, não acho mesmo. E não é nenhum juízo de valor, só estou a falar sobre os mecanismos de controle que existem no país de origem. Agora, também sabemos que estes fundos são, quer dizer, nós chamarmos americanos ou cataris é muito relativo, porque são globais e, portanto, o dinheiro anda por ali, circula em várias geografias, em várias vertentes, aquilo passa por várias empresas-mãe e holdings por cima e que estão registados em vários sítios e depois acaba tudo num ou noutro paraíso fiscal que nós conhecemos mais ou menos bem e, portanto, e conhecemos bem onde é que são, mas conhecemos com muito pouca profundidade aquilo que lá está dentro e, portanto, chamar-lhe um fundo americano ou um fundo qatari é muito difícil. É preciso saber de onde é que vem a proveniência do dinheiro, sim, é preciso garantir a idoneidade da pessoa que está a investir, sim, mas o grau de dificuldade disso é enorme e não sei se neste momento a UEFA está capacitada e preparada e tem competência técnica para fazer isso. Muito bem. Passamos já a seguir então para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Estamos de volta para a terceira e última parte do jogo económico desta semana. Vamos para as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo Nuno Vinha, pelo número do Nuno, 140 milhões. Sim, é um número que é transversal às equipas de Fórmula 1 deste ano, é o teto máximo para o orçamento que podem investir nas equipas. Nós vimos este ano, na primeira corrida do ano, o primeiro 1-2 da Ferrari desde há muito tempo, e nós dizemos, ok, isto se calhar poderia levar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, a acharem que com o teto salarial, que é o segundo ano, que o primeiro ano foi o ano passado com 145 milhões, que agora sim está tudo equilibrado. Não, a Ferrari na verdade não está muito mais equilibrada. A Ferrari o que aconteceu foi que desistiu quase no início do ano passado de aplicar esse dinheiro no carro e começou a preparar, com o orçamento do ano passado, começaram a preparar o carro para este ano, ao que se juntou depois o orçamento que terá para este ano para continuar a desenvolver o seu carro. Até o momento essa estratégia está a dar resultado, não dará durante muito tempo e não durará para sempre, mas até o momento está com alguma vantagem sobre os seus rivais. Vamos ver até que ponto é que a escuderia conseguirá manter alguma vantagem, mas estamos ainda muito no início. É um 1-2, é um bom começo. Para o número do João, viajamos até aos Estados Unidos. João, 10 mil milhões. Olha, é o número que as televisões norte-americanas, é o total dos contratos que as televisões norte-americanas fizeram com a NFL, a Liga de Futebol Americano, mas o futebol americano não é o soccer, é o futebol americano, são 10 mil milhões entre 2023 e 2033. São 10 anos, é uma década, mas 10 mil milhões
portanto é basicamente 1.000 milhões por ano, é uma verba absolutamente fantástica, que compara, por exemplo, com a segunda, na segunda modalidade na qual os meios norte-americanos de audiovisuais gastam mais dinheiro, que é a NBA, em que são 2,6 bis entre 2016 e 2025, portanto 9 anos, ou seja, é quase 4 vezes mais. Eu também estive também a ver as verbas da Premier League, da Liga 1, não há comparação possível, é realmente um mundo à parte, é um mundo que na Europa nós não temos muita consciência disso, mas também, e que nos diz que obviamente há muitas realidades esportivas no planeta Terra, e que a NFL é das mais, que culmina todos os anos, que nós sabemos que o Super Bowl é realmente uma coisa absolutamente fantástica. Hoje o João e o Nuno vão partilhar o protagonista. João, começo por ti. Miguel Oliveira, vencedor do Grande Prémio da Indonésia. Sim, é mais um feito de um grande desportista português, e obviamente um feito que faz vibrar todos aqueles que gostam de desporto. É só ver, é o quarto triunfo dele, agora perdi-me, é a quarta vitória dele no motociclismo, no GP, e estamos perante um grande campeão, alguém que um dia pode ser campeão do mundo de MotoGP. Portanto, parabéns ao Miguel Oliveira, que nos fez passar um bom bocado no último domingo a vibrar com a sua vitória. Nuno, de facto uma grande vitória que pode ser o prenúncio para uma próxima temporada com mais vitórias e de maior qualidade por parte de Miguel Oliveira. Esperemos que sim, Zé Carlos. A única coisa que eu ia ressalvar só é que ao longo do ano vão acontecer 21 corridas, são 21 corridas, estamos na segunda, e portanto ainda falta muito caminho pela frente, até e às vezes tudo se perde numa curva, tudo se perde numa travagem fora de tempo, como nós já vimos em outros momentos, e infelizmente para o Miguel Oliveira, ele tem tido ao longo da temporada passada, teve algum azar em alguns momentos que foram cruciais, mas desta vez está toda a gente, está um país inteiro, que acredito cada vez mais, que descobriu este gosto novo pelas motas desde que o Miguel Oliveira lá está toda a gente atrás dele, está toda a gente a apoiá-lo, e esperemos que ele tenha uma grande performance este ano. Para já, aquilo que ele está a fazer está a dar muito bons sinais nesse sentido. Um grande arranque por parte de Miguel Oliveira, que parece estar a entender-se na perfeição com a sua mota. Nuno Vinha, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a próxima semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.